Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso Terapeuta de Resultados. O objetivo desse mini curso, que foi preparado com muito amor, com muito carinho, é fazer com que você entenda e enxergue que existe um universo fantástico nessa profissão extremamente abençoada, a de terapeuta. Sim, essa é uma profissão regularizada, regulamentada, reconhecida não somente pelo governo brasileiro, mas praticamente por todos os governos mundiais. Por quê? Porque a profissão de terapeuta existe há muito tempo. Desde o século IV, pelo menos, já se tem notícia da existência de terapeutas. Tem um aviso que eu preciso dar a você. Caso você esteja assistindo esta aula comigo, neste momento, em um outro idioma que não o português do Brasil, há uma grande chance de que a minha voz esteja sendo dublada por uma inteligência artificial, uma vez que eu estou falando em português diretamente do Brasil. Claro, para você não muda nada, já que nossa comunicação será o tempo todo na sua língua, no seu idioma. Combinado? Uma vez que eu dei esse aviso, vamos iniciar a nossa aula. E para isso, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você conheça um pouco da minha história para que saiba o que é que você está fazendo aqui. Porque eu vou fazer muitos links muito interessantes. Agora também te peço, não se preocupe que eu não vou estender demais a minha história. Mas ela é importante para que você perceba como é que eu cheguei à construção de uma nova terapia tão revolucionária que hoje está impactando a vida mensalmente de cerca de 2 milhões de pessoas. Então, para que você entenda a lógica de tudo isso e você tenha realmente uma base bem fundamentada, a gente precisa começar pelo começo. Então, a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que meu nome é Jair Soares. Eu sou psicólogo por formação. Só que aqui na sua frente eu não estou me apresentando como psicólogo. Eu estou me apresentando com o título que eu mais gosto de ser chamado: terapeuta. Porque terapeuta é sinônimo daquele que cuida, é a profissão do cuidador, daquele que ajuda efetivamente as pessoas. E é isso o que me realiza. Para isso, então, eu gostaria que você fizesse uma viagem no tempo e voltasse comigo para o dia 1º de dezembro de 1998. Pois é, naquele dia faltavam aproximadamente 20 dias para que eu entrasse em férias. Era o meu primeiro ano em uma empresa excepcional. Eu havia participado de um concurso, de um processo seletivo com mais de 1.300 pessoas. Foi extremamente acirrada aquela concorrência. Essa seleção realmente foi muito difícil por um motivo. Porque aquele emprego dava acesso, como me deu praticamente durante um ano, a uma excelente remuneração, um monte de benefícios e um excelente plano de saúde. Além disso, eu viajava o Brasil inteiro, ficava hospedado nos melhores hotéis do país, tinha um excelente plano de metas e carreiras, além de premiação por vendas. Eu ganhava muito, mas muito dinheiro. Era uma empresa sólida, uma empresa suíça, inclusive, centenária, que tinha uma maneira de tratar os seus funcionários totalmente diferenciada, com muito respeito, com muito suporte. Naturalmente, eu estava muito feliz. Principalmente eu, que tinha passado a minha vida inteira praticamente na miséria. Eu nasci num bairro extremamente pobre, muito, mas muito pobre, extremamente violento também. Para que você tenha uma ideia, eram assassinadas cerca de 800 pessoas por ano no bairro em que eu nasci. Eu, infelizmente, presenciei muitos assassinatos. Teve um dia, inclusive, que eu tive que fazer uma encomenda, entregar uma encomenda que a minha mãe me pediu e eu tinha que atravessar por uma feira livre. E era muito cedo da manhã e, como sempre, havia tido um tiroteio durante a noite. E no meio do caminho tinha um corpo, na verdade tinham dois. Eu tive que pular por cima de 2 corpos com 10 anos de idade. Você imagina que isso vai deixando marcas na gente, não é verdade? Definitivamente não era uma vida muito fácil. E naturalmente eu não tinha muita segurança, muita tranquilidade no ambiente em que eu vivia. Mas isso é uma outra história. O importante é que eu fui crescendo e mesmo que a miséria me acompanhasse, eu buscava os pequenos momentos de felicidade. Mas era bem difícil. Para que você tenha uma noção da miséria em que eu vivi, com 13, 14 anos de idade, eu tinha apenas 2 bermudas para vestir. Era uma bermuda que eu estava usando e uma outra que estava sendo lavada. Era essa a minha vida. Só para você ter uma noção
de como era o meu acesso, digamos assim, aos recursos financeiros da vida. Segue a vida. Muita coisa acontece, eu cresço, eu me caso, eu me separo. E naquele dia que eu te convidei para viajar comigo, 1 de dezembro de 1998, fazia cerca de 15 dias que eu havia me separado. É importante notar ou falar que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, tinha muitas coisas erradas comigo. Por quê? Porque eu vim de uma origem de um ambiente muito agitado, muito inseguro, muito violento. Só que aquele dia foi diferente. Mesmo que eu acordasse muitas vezes com uma certa angústia, um incômodo, uma ansiedade, um nervosismo, naquela manhã a minha agitação estava no nível mais alto de toda a minha vida. E além disso, eu acordei com angústia no peito, com uma dor, com uma sensação terrível e uma vontade incontrolável de chorar. E eu chorei. Eu chorei a manhã inteira. Enquanto eu chorava, meu corpo tremia e eu não sabia o que estava acontecendo. Nesse dia eu não consegui sequer levantar da cama. No dia seguinte, foi que eu consegui, com muito sacrifício, me levantar. Só que eu tinha que trabalhar, porque aquele emprego era o melhor emprego que eu tinha conseguido na minha vida inteira. E isso porque, você vai entender daqui a pouco, eu me sabotei muito e eu não sabia por que eu me sabotava. Então, eu conseguia empregos, sempre empregos que não me davam o resultado que eu queria. E quando me davam, eu ganhava um dinheiro bom e perdia, porque normalmente eu mudava de emprego porque eu queria. E sempre estava escolhendo uma nova possibilidade, um novo negócio, porque a minha inquietação íntima não me deixava ter paz para permanecer nos lugares, para construir nada. Naquele dia, naquele segundo dia, eu fiz um esforço sobre-humano, tomei um banho, continuei chorando e fui trabalhar. Eu não consegui produzir praticamente nada e, naturalmente, por questões de honestidade, de ética, eu busquei o meu gerente e tentei relatar o que estava acontecendo para ver se ele me ajudava. E, na verdade, o que eu encontrei foi uma grande traição. Ele preparou tudo para que eu fosse demitido em poucos dias. Agora imagina, eu estava passando por uma situação que eu não sabia o que era, eu estava sofrendo terrivelmente, eu fui pedir ajuda e a primeira coisa que eu recebi, na verdade, foi uma grande traição. E assim, em poucos dias depois, eu estava demitido e desempregado. Pois bem, eu fui procurar um psiquiatra, porque algumas pessoas disseram que aquilo ali podia ser uma coisa chamada depressão. Bem, ok, fui ao psiquiatra. Quando eu cheguei lá, ele me fez muitas perguntas. O curioso é que ele não usou nenhum aparelho, não fez nenhum exame, não mediu sangue, nada. Ele só me escutou enquanto eu falava do que estava acontecendo, do que eu sentia, etc. Quando terminou, ele virou para mim e falou: eu tenho o seu diagnóstico. Eu fiquei um tanto quanto surpreso. Por quê? Porque a pessoa mal tinha me visto, eu só tinha falado dos problemas e, baseado naquilo, ele me disse que eu tinha já determinadas coisas. E aí disse que o diagnóstico estava fechado. Ou seja, ele já tinha descoberto o que é que eu tinha de problema. E eu fiquei expectante e perguntei para ele: o que é que eu tenho então? Ele disse: você tem depressão e transtorno de ansiedade generalizada. E eu naturalmente perguntei: o que é isso? E a resposta foi: bem, a depressão é uma doença e ela não tem cura. E o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG, também não tem cura. Você consegue imaginar como é que eu me senti naquele momento? Eu procurei um profissional para pedir ajuda. Ele me diz que eu tenho duas doenças. Não me explica, porque eu perguntei de onde veio, o que é que tinha causado aquilo. Não sabia me dizer nada. Disse que era coisa genética, ambiente, hereditariedade, enfim. Não me deu nenhuma segurança para nada. Só me deu aquela sentença, que para mim foi como se eu tivesse sentenciado à prisão, porque eu nunca mais iria me livrar daquele sofrimento e ia ter que tomar remédio para o resto da vida. E em relação aos remédios, ele me prescreveu 4 medicamentos muito fortes e alertou: você volta daqui a 30 dias para a gente ajustar. Se
os efeitos colaterais não forem muito fortes, a gente continua. Se forem, a gente pode ajustar ou trocar a medicação. Perguntei para ele, então quer dizer que, na verdade, você vai fazer uma tentativa e erro? E ele ficou um tanto quanto incomodado com minha observação, porque você paga uma consulta caríssima, vai para um psiquiatra, pensando que ele vai te dar uma solução, ele não te dá. A segunda coisa que ele te faz é te passar remédios, medicamentos que são paliativos e, o mais curioso, ele não sabe se vai ter efeito em você. E quando eu falei que aquilo era tentativa e erro, ele ficou realmente muito contrariado comigo. No final, ele ainda disse uma coisa: você deve procurar um psicólogo, porque você vai precisar. É como se eu tivesse sentido o chão desaparecer sob os meus pés. Fiquei completamente perdido, quer dizer que agora eu preciso de 2 profissionais para poder sobreviver. Tudo bem, vamos lá. Quem sabe o psicólogo não conseguiria me ajudar, né? Psicólogo cuida ou deveria cuidar do psiquismo humano, né? Marquei o psicólogo. Na primeira sessão, eu confesso que eu não consegui parar de chorar. E, na verdade, eu tinha marcado 2 sessões juntas, porque o meu desespero era tão grande que eu queria uma solução desesperadamente para aquilo, porque eu estava sofrendo demais. Bem, na primeira eu consegui somente chorar. Na segunda sessão, eu ainda consegui falar um pouco do que estava acontecendo, ele foi fazendo perguntas, eu também fui respondendo, etc. Só que, mesmo com toda a gentileza e cuidado e empatia que ele teve realmente comigo, e inclusive teve muita delicadeza, eu acho que eu gastei uma caixa de lenço inteira, eu devo ter acabado com o estoque de lenços dele. E aí no final eu pedi ajuda e pedi uma maneira de entender o que estava acontecendo, para que eu pudesse pelo menos saber com o que é que eu estava lidando. E o que ele disse: olha, eu não posso dizer para você por que que você tem depressão ou por que você tem ansiedade. A gente vai começar o trabalho e esse tratamento, e eu espero que você vá melhorando aos pouquinhos e a gente vai conseguindo aos poucos sair desse estado. Naturalmente eu perguntei: ok, mas você tem alguma expectativa de tempo? De quanto tempo eu vou precisar fazer esse tratamento, essa terapia para poder sair disso? E a resposta dele foi muito tranquila: eu acho que uns 3 anos. Você imagina? Você está com uma dor que você não consegue nem levantar da cama. Você está com angústia, com sofrimento, uma dor parece ter um punhal cravado no teu peito. E o profissional que está ali para te ajudar, ele disse praticamente o seguinte: talvez dentro de 3 anos, acordando e indo dormir com essa dor, com esse sofrimento, você tenha alguma melhora. Não precisa dizer que eu não continuei essas sessões de terapia, né? Ok, vamos cortar esse filme. Eu passei 2 a 3 anos nessa situação, talvez uns 4 anos. E nesse período eu não tomei medicação porque era muito forte, me fazia realmente muito mal. Eu tinha náuseas, eu tinha tinha dor de cabeça, enfim, muito ruim. Só que de alguma forma fui melhorando, fui suportando melhor aquilo, né? E aí eu comecei a entender que aquilo ali deveria ter alguma razão, porque eu não tive aquilo, eu não tinha aquilo até então. É certo, eu tinha ansiedade, mas eu não tinha depressão. E eu lembro que teve uma fase em que eu passei 4 meses, em que eu comia somente papa, porque eu não tinha dinheiro para mais nada. Então eu comia papa com aveia na hora do almoço, papa pura pela manhã e papa com achocolatado à noite. Eu, eu confesso que até me emociono um pouco quando eu me lembro desse período, porque realmente foi um período muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Além de tudo que eu estava sentindo, ainda tinha a escassez, a falta de alimentos. Realmente foi bem difícil. Bem, a partir desse momento eu decidi que eu tinha uma meta na minha vida. A minha meta era entender o que estava acontecendo comigo e me ajudar. E, se possível, ajudar outras pessoas que estavam sofrendo com aquilo. Com bastante dificuldade, eu comecei a fazer um curso de hipnose e me tornei um hipnoterapeuta. É um terapeuta que é especializado em hipnose. E rapidamente eu comecei a ter muito sucesso no meu consultório. De fato, ele rapidamente lotou. E eu tinha clientes que vinham de várias partes do mundo, inclusive. No período em que eu atuei como hipnoterapeuta, realmente eu tive bastante sucesso. Mas tinha algumas coisas que me incomodavam. A primeira era que
além de eu levar várias sessões de hipnose para resolver um único problema, frequentemente os clientes voltavam falando, alguns meses depois, que tiveram recaídas ou que o problema havia retornado. Isso para mim era muito frustrante. A segunda coisa era que eu me sentia tão cego quanto aquele psiquiatra, aquele psicólogo que me atenderam. Eu não sabia quase nada sobre os mecanismos que causavam a ansiedade, a depressão, o pânico, etc. Tudo isso que eu estou lhe contando vai fazer muito sentido daqui a pouquinho. Já já tudo vai se encaixar e você vai entender por que é tão importante você saber do que eu estou te falando nesse momento. Pois bem, o que acontece é que eu resolvi entrar na faculdade de psicologia para ser psicólogo e estudar mais profundamente o psiquismo humano. Eu precisava entender tudo. Eu preciso que você preste muita atenção nesse relato. Na faculdade de psicologia, eu tinha um professor que era muito bom, genial, inteligentíssimo e tinha uma clínica de muito sucesso, o seu consultório era razoavelmente lotado e ele atuava lá como psicanalista também, além de psicólogo. E eu fiz uma pergunta para ele. Professor, eu sei que você é um cara muito preparado, muito inteligente, eu admiro bastante, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para curar uma pessoa, definitivamente, de ansiedade, medo, pânico, depressão, etc. E aí ele olhou para mim, balançou a cabeça no ar de leve reprovação e me disse o seguinte: para começar, a sua pergunta está errada na base. Eu falei, como assim? É porque o papel do psicólogo não é o de curar ninguém. O papel do psicólogo é apenas ajudar as pessoas a conviverem melhor com as suas próprias dores. Eu confesso que quando eu escutei aquilo, falei, que absurdo. Quer dizer que eu estou aqui fazendo a faculdade durante 5 anos somente para ajudar as pessoas a ter um comportamento paliativo, apenas para ajudar ela a melhorar um pouco com a dor que ela tem ou suportar a dor que ela tem? Ou melhor, não era nem isso, na verdade, era ajudar as pessoas a conviverem melhor com a sua dor. Perceba que não era para tratar a dor, é para ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa dor. E aí ele falou, para mim, retrucou muito seguro. Definitivamente, o papel do psicólogo não é de cura. A gente não fala em cura em terapia. Eu já tinha ficado sem chão lá atrás, quando fui diagnosticado com TAG e com depressão. E ali eu fiquei pela segunda vez. Eu tinha uma faculdade em que eu estudava 6, 8 matérias todo semestre. Seriam 10 períodos, 5 anos. Para quê? Para ajudar a pessoa a lidar com a dor e não para resolvê-la. Eu lembro, inclusive, de eu ter feito uma analogia que com essa analogia, deixei ele muito irritado. Pois bem, qual é a analogia que eu dei para ele? Eu disse, então quer dizer que é como se eu fosse no mecânico, e aí o mecânico chega para mim e fala qual é o seu problema, fale o problema, e aí eu, como cliente, como paciente, chego e falo, olha, é porque o meu carro está com a batida insuportável, e está o tempo todo na batida aí, acho que é na área do motor, alguma coisa assim. E eu não estou conseguindo ter paciência para dirigir, estou preocupado que esteja alguma coisa errada aí. E aí o mecânico olharia para mim depois de um certo tempo e tal, e diria, faz o seguinte, use esses abafadores de ruído, esses fones de ouvido, abafadores de ruído, e vai embora. Daqui a uma semana você me volta. Volta para dizer se você se acostumou melhor com o barulho. Ou seja, ele não vai cuidar do barulho, ele não vai resolver o problema, ele vai me ajudar a conviver melhor com aquilo. Ele ficou realmente bem chateado e falou que eu estava sendo sarcástico, irônico, estava zombando da psicologia. Eu falei, é por isso que, na verdade, hoje eu entendo por que psicólogo ganha tão pouco. E eu não sei se você sabe, cerca de 80% dos psicólogos, eles desistem da profissão nos primeiros 5 anos de vida profissional. Por quê? Porque não tem cliente. Agora, como é que não tem cliente se
A quantidade de pessoas com depressão, ansiedade, angústia, medo, pânico, traumas, etc., crenças limitantes, é gigantesca. Não tem cliente. Por quê? Porque o psicólogo, ele acaba frustrando o seu paciente. E eu sei que se você está me ouvindo é psicólogo, eu sei que você compartilha disso. Eu sei que durante 5 anos você aprendeu, você teve uma lavagem cerebral, literalmente, para aceitar que psicologia é uma ciência, né, que tem até questionamentos sobre ela ser ciência, enfim, mas não vou entrar nisso. Mas você aprende como psicólogo a fazer uma coisa chamada terapia, e essa terapia ela é somente para ajudar a pessoa a conviver. A pessoa que chega com dor, ela chega desesperada. Ela precisa de ajuda, ela quer resolver aquilo. E ela não quer aprender a lidar com aquilo. É por isso que é tão frustrante ser psicólogo da forma que se ensina na maioria das universidades. Porque, efetivamente, a pessoa não aprende um método para realmente ajudar as pessoas. Bem, naquele momento muita coisa ficou claro para mim. E eu tinha 2 caminhos, ou eu desistia da faculdade ou eu concluía ela. Só que eu estava ali no segundo período. Mas eu fui em frente, eu terminei e eu prometi para mim mesmo que eu não seria um profissional qualquer. Eu iria mergulhar para entender de fato por que as pessoas têm depressão, ansiedade, medo, pânico. Eu queria entender a raiz de tudo aquilo. Eu não queria que aquilo me assombrasse para o resto da minha vida. E eu não queria que aquilo também não assombrasse as pessoas, como, infelizmente, acontece até hoje. Quer dizer, acontece até hoje para aquelas pessoas que não conhecem a nossa metodologia e não conhecem essa profissão que eu estou lhe apresentando agora. Porque no momento em que eu estou dando essa aula para você aqui agora, nós já somos quase 70 mil terapeutas formados com essa metodologia. E é aqui, justamente, nesse momento, que começa a nossa história. Talvez você tenha se identificado com muita coisa que eu falei, com alguns dos meus sentimentos. O que eu preciso dizer para você é que a partir daquele momento eu terminei minha formação e eu investi todo o dinheiro que eu fui arrecadando com o meu trabalho, centenas de milhares de dólares, buscando todo e qualquer curso ou formação em qualquer área do mundo, com qualquer profissional, desde que ele me explicasse um pouco do que ele sabia sobre o psiquismo humano e me aprofundasse naquilo. Depois dessa jornada toda, o que eu quero dizer para você é a síntese de tudo que eu aprendi. E a nossa primeira aula, na verdade, vai mostrar a partir de agora para você o que você nunca entendeu até agora sobre o seu psiquismo e o seu comportamento. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, e anote isso por favor, toda emoção tem lógica. Toda emoção tem lógica. Anote, isso é muito importante, porque isso vai mudar a sua vida. E o papel desse minicurso é principalmente começar a mudar a sua vida para que você entenda que você pode ajudar as pessoas a mudarem as vidas delas e depois, se você quiser, se tornar um terapeuta, uma terapeuta profissional e ter acesso a essa profissão fantástica. Pois bem, a primeira coisa, toda emoção tem lógica. Sabe aquela frase que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esqueça. Bonito, fofo, lindo, mas não é provida de realidade. Isso é real. Sabe por quê? Porque toda emoção tem lógica. O que nenhum psicólogo, o que nenhum psiquiatra me explicou, o que nenhum professor me explicou, é o que eu estou te explicando a partir desse momento. Toda emoção tem lógica. E eu vou repetir isso exaustivamente. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, você funciona não baseado no que você é, mas você funciona baseado em como você foi estruturado no seu psiquismo, no seu inconsciente. Vamos entender isso melhor. Você tem 2 grandes sistemas. O primeiro sistema é a sua consciência, o seu consciente. A sua consciência é o que você acha que você é. A sua consciência, o seu consciente, é aquilo que quando você acorda pela manhã,
você sabe o seu nome, onde mora, com quem convive, o que faz da vida, qual a sua profissão, enfim. Um monte de coisas que são carregadas automaticamente para o seu software mental. Tem coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente. E a gente vai tratar subconsciente e inconsciente da mesma forma, sem nenhuma diferenciação, tá bom? Agora vamos fazer uma analogia, para que você entenda com mais clareza. O seu consciente é como se fosse um smartphone, poderoso, fantástico, com uma capacidade impressionante. Mas o seu inconsciente, em contrapartida, em comparação, é como se você fosse 1 milhão de computadores superpotentes, todos conectados e funcionando no modo máximo de reprocessamento, ou melhor, de processamento. Ou seja, em máxima potência. Essa é a analogia entre o consciente e o inconsciente. Muita gente, inclusive, dá a ideia de que o consciente seria um barco em cima do mar e o inconsciente seria todo o mar. E não é um exagero essa figura de linguagem. Dito de outra forma, o inconsciente é aquilo que comanda você. Mas como assim? Perceba o seguinte: se você quiser levantar a sua mão, você levanta. Perfeito. Mas você consegue controlar seu batimento cardíaco? Quem é que controla seu batimento cardíaco? Quem é que faz com que seu batimento cardíaco acelere quando você passa por uma situação de perigo, de susto, de medo? Quem é que faz com que você passe a noite inteira dormindo e quando acorda, todo o seu corpo produziu substâncias a noite inteira, como hormônios, neurotransmissores, etc. Agora mesmo, quem está produzindo os hormônios no seu corpo para você? Você consegue aumentar conscientemente a sua produção de hormônios ou diminuí-la conscientemente? Não. Quem está fazendo isso? O seu automatismo está sendo regulado por todo um sistema, um mecanismo do seu corpo, que é orientado em última instância pelo seu inconsciente. É por isso, inclusive, que tem gente que começa a ter uma determinada apatia, falta de vontade, de energia, falta de vontade de fazer as coisas. O seu inconsciente, ele está dando uma ordem para que você fique quieto, porque tem muita dor e sofrimento que você está vivenciando, então ele começa a diminuir a produção de substâncias no teu cérebro, no teu corpo, para que você fique sem energia, fique quieto, para que você não se mova, para que você não se machuque. Porque o inconsciente entende que existe um monstro lá fora que está te machucando. O inconsciente foi criado, ou melhor, esse conceito, né, foi originalmente definido por uma pessoa chamada Pierre Janet. O Pierre Janet, que viveu no século XVIII aproximadamente. Só que no final desse século, ele começou a falar disso, ele começou a publicar inclusive algumas coisas, mas no final desse século, para o início do outro, do século XIX, tem uma pessoa que você já conhece, ouviu falar, que pegou esse conceito e expandiu ele. E acabou ficando como se fosse o criador do inconsciente, do conceito do inconsciente, que foi o Freud. Na verdade, o Freud tomou para si muitos conceitos que já existiam na época, mas ele simplesmente apropriou-se dele e não fez nenhuma questão de esclarecer que não era ele que tinha criado esses conceitos, mas atitudes de cada um, né? Então, Freud foi tido como criador do inconsciente, quando na realidade quem criou o termo inconsciente e o conceito foi o Pierre Janet, que era um francês. Detalhes históricos. O importante é que o Freud começou a divulgar teorias sobre o inconsciente e a partir daí ele se expandiu. Esse conceito, né, o conhecimento sobre o inconsciente se expandiu, inclusive o Freud falou bastante, criou algumas regras, criou algumas observações, a maioria delas foram refutadas, mas tem muitas que prevalecem e permanecem válidas até hoje. Mas a gente vai se aprofundar um pouco sobre isso, principalmente na nossa formação, em que a gente tem uma aula especificamente sobre o Freud. Pois bem, uma coisa que eu preciso que você saiba, e é outra coisa para você anotar, é que esse inconsciente, ele registra cerca de 400% de tudo. Bem, se você não tiver faltado suas aulas de matemática, de estatística, você vai retrucar e vai dizer, Jair, peraí, 400% de tudo, isso não existe, porque conceitualmente está errado. O máximo de alguma coisa é 100%. E a minha resposta para você é, olha, isso realmente é uma figura de linguagem. O inconsciente registra 400% de tudo e você vai entender agora por que eu falo isso. Há alguns anos,
Eu tinha terminado uma formação de terapeutas e na época a modalidade era presencial. Então, uma das minhas alunas chegou para mim e falou: Jair, eu fiz a formação, tá fantástico, eu estou muito feliz, muito confiante. Agora eu sei que eu sou um terapeuta, mas para começar a atender, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Naturalmente, fiquei curioso, qual o problema? E ela disse: olha, como você sabe, eu sou arquiteta. Eu trabalhei durante 30 anos num grande banco. E estou com 54 anos de idade, me aposentando. E nesse momento está tudo pronto para ser terapeuta. Só que todos esses anos eu sofri com uma coisa que me angustia. E me angustia de um jeito que você não tem noção. Todas as vezes que eu tenho qualquer prazo, qualquer meta, qualquer projeto para entregar, eu começo a sentir uma angústia, uma dor muito grande na minha região umbilical e uma sensação de náusea, de desespero e uma voz na minha cabeça o tempo todo repetindo: não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso não para. Eu fico alucinada com isso, a ponto de eu ter que entregar meus projetos com 30 dias de antecedência para me livrar dessa sensação. E falei: olha, como toda emoção tem lógica, isso deve ter tido alguma origem. Então, vamos procurar para resolver. A primeira coisa que eu pedi para ela foi que ela se deitasse confortavelmente. Em seguida, eu pedi para que ela fechasse os olhos, relaxasse e começasse a repetir sem parar aquela frase: não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não deu 2 minutos em que ela estava fazendo isso, repetindo sem parar. É como se ela tivesse entrado num transe impressionante. Ela se encolheu e ficou em posição fetal. Agora imagine uma mulher de 1,80 m praticamente, numa posição fetal. E eu disse: por favor, me descreva o que está acontecendo. E ela relatou: o meu pai está muito aflito, está muito angustiado, muito nervoso. E ele está se aproximando da minha mãe e está dizendo que se não conseguir emprego muito rápido, ele tem receio que seja necessário fazer um aborto. Eu tenho que sair daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Percebeu o que estava acontecendo? Nesse momento, eu naturalmente tranquilizei ela, acalmei, fiz todo o processo terapêutico, conduzi ela até o momento presente e trouxe ela para a realidade. Mas, claro, naquele momento eu também fiz todo o reprocessamento para resolver o problema. Quando terminou, ela perguntou: Jair, será que isso foi verdade? E eu falei: olha, se isso aconteceu ou não, como terapeuta, o meu papel não é julgar, analisar, saber se foi verdade, se não foi, não importa. O que importa é que a gente conseguiu entender a raiz do problema e resolvemos. Agora, eu quero que você perceba que toda essa angústia, esse nervosismo, essa voz, esse desespero que você tinha, era porque você tinha que sair de dentro do ventre da sua mãe o mais rápido possível. Porque senão não ia dar tempo de você nascer. Porque você seria abortada, você seria assassinada. E essa dor na região umbilical era porque você estava conectada pelo cordão umbilical à sua mãe. Faz sentido para você? E ela falou: faz todo sentido, para mim está muito claro. Mas a minha preocupação é: será que isso foi verdade? E aí, eu tive uma ideia brilhante. Às vezes a gente faz algumas coisas muito idiotas, não é? Pois bem, foi o que eu fiz. Eu cheguei para ela e falei: olha, por que você não pergunta para sua mãe? Aparentemente era uma ótima ideia, né? Só tem um detalhe. A mãezinha dela tinha 85 anos de idade. Ela chegou para a mãe e falou: mãe, aconteceu isso, isso e isso, e descreveu toda a cena. A reação daquela senhora foi assustadora. Ela começou a tremer, ficou nervosa, caiu no sofá pálida, começou a suar frio e falou: minha filha, como é que você sabe disso? Olha, pelo amor de Deus, por favor, perdoe o seu pai. Ele disse isso num momento de muito desespero, mas na mesma hora ele se arrependeu, ele não quer o seu mal, não. E aí ela sorriu e falou: não, mãe, tá tudo bem. Meu pai sempre foi muito amoroso comigo. Não se preocupe, eu não tenho nenhum trauma, não tenho nada de errado com isso. Eu só quero saber se realmente foi verdade.
E ela disse: foi, minha filha. Mas como é que você sabe? Porque a gente nunca falou disso para ninguém. E a minha cliente respondeu: mãe, eu sei porque eu vi. Mas, como se não bastasse, essa minha aluna fez uma segunda pergunta à mãe dela: mãe, nesse dia a senhora estava usando um vestido amarelo de flores laranja? A mãe dela olhou para ela e falou: sim, minha filha, eu estava usando isso. Eu não tinha como esquecer, porque a gente era muito pobre. Então, eu não tinha outro vestido que desse em mim, a gente não tinha dinheiro para comprar um outro vestido. Então, até os 4 meses de gestação, eu vestia esse vestido todos os dias. Isso não tem registro porque a gente não tem nenhuma fotografia dessa época. Porque naquela época, para bater uma fotografia, para tirar uma fotografia, tinha que ter uma máquina, você tinha que ter filme, tem que tirar a foto, tinha que revelar o filme, esperar chegar. E a gente não tinha dinheiro nem para comer direito. Imagine ter dinheiro para comprar uma máquina fotográfica, para comprar filme, enfim. Por isso que a gente não tem nenhum registro da nossa gestação. Como é que você pode saber disso? E minha aluna respondeu: eu também vi a senhora vestida com esse vestido amarelo de flores laranja. Impressionante, não é mesmo? Pois bem, é por isso que eu falo que o seu inconsciente registra 400% de tudo. Então, agora você já sabe que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo que você vivenciou. Então, antigamente, lá atrás, quando eu utilizava a hipnose para alguma coisa, muitas vezes as pessoas tinham um processo de regressão e elas se lembravam de cheiros, de detalhes, de cores, de placas de carro que elas tinham visto há 20, 30, 40 anos. De uma forma assim impressionante, coisa que não estava mais na consciência dela há décadas. E realmente isso sempre me mostrou o quanto o inconsciente é poderoso. Eu já tinha uma boa noção. Bem, agora você já entende que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo. Eu só quero te passar rapidamente um outro caso para que você também possa ver o quanto o inconsciente é poderoso. E eu vou sintetizá-lo ao máximo que eu puder. Uma pessoa veio da Alemanha até o meu consultório, por indicação de alguns clientes meus, e ela disse: eu tenho um problema que eu precisaria que você me ajudasse a resolver. E eu pedi para que ela explicasse e ela me falou o seguinte: olha, há cerca de 35 anos atrás, eu era noiva, ia casar, e aí do nada, de uma hora para outra, o meu noivo acabou o casamento. Eu fiquei desesperada, foi muito desesperador para mim, eu fiquei assim muito, muito triste, muito desolada. E aí, depois de alguns dias, algumas amigas minhas tentaram me tirar de dentro de casa, porque eu estava o tempo todo reclusa, e me levaram para uma festa. E nessa festa, meio que eu bebi todas, eu me embriaguei bastante, e lá eu conheci uma pessoa, um sujeito, que era um programador da IBM, ele trabalhava na IBM, é só o que eu lembro dele, e lembro somente, eu não lembro o nome dele, eu só lembro isso, ele falou o nome dele, mas eu não lembro. E nós saímos dali, fomos para um motel, e nós tivemos uma relação sexual. Ok. E eu não peguei o telefone dele, ele não pegou o meu, enfim, a gente não teve mais contato nenhum. Passou o tempo, foi uma coisa de uma noite só. Passou. Cerca de um mês depois, eu conheci uma outra pessoa e na primeira semana a gente teve relações sexuais e a gente começou a namorar e casou, e aí eu já apareci grávida, né? E aí ele assumiu o filho, naturalmente, e tal, porque a gente tinha certeza que o filho era dele. No fundo eu tinha alguma dúvida, mas pareceu que realmente era, e estava tudo certo. Só que o meu filho foi crescendo, 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 e ele mesmo começou a dizer: mãe, eu não me pareço nada com meu pai. Eu não tenho nenhum traço do meu pai. Eu tenho sinais de nascença que meu pai não tem, e a senhora não tem. E ele começou a me questionar, porque ele achava que aquele pai dele não era o pai dele. E aí, como é que eu vou dizer para meu filho que eu não lembro qual é o nome do pai dele, porque eu não lembro do nome da pessoa que teve relações sexuais comigo?
Percebe minha angústia? E eu falei, tá bom, percebo naturalmente. E aí eu utilizei um recurso na época de transe mesmo, de hipnose. Por quê? Porque seria um mecanismo de acesso ao inconsciente. Hoje a gente não precisa mais disso, gente. Só lembrando para você, tá? É só para ilustrar o poder do inconsciente. E tudo bem, o que eu fiz? Pedi para que ela se deitasse, eu fiz um transe, um relaxamento, um transe hipnótico, e pedi para que ela mergulhasse profundamente naquilo, conduzi todo o processo e fiz com que ela revivesse todo o processo de relação sexual. E aí, dei um comando para que na hora que ela tivesse tendo orgasmo, ou revivendo o orgasmo, ela ia dar um grito com o nome dele. Ou seja, ela ia canalizar todo o orgasmo para um grito com o nome dessa pessoa. E assim foi. Quando eu contei 3, ela teve o orgasmo e ela se lembrou automaticamente do nome da pessoa, ela gritou o nome da pessoa. E eu fui conduzindo o transe. Enquanto ela estava conduzindo o transe, eu abri o smartphone e procurei ver no LinkedIn o nome daquela pessoa que ela falou dentro do quadro da IBM, né? Na página da IBM, procurei ali. E aí, quando eu despertei ela do transe, aí eu mostrei para ela, por acaso, a pessoa que você falou é essa aqui? E mostrei para ela. E ela olhou para mim e começou a chorar. Disse, meu Deus, é ele mesmo. E aí nós resolvemos um caso. Ela, de fato, foi como se a gente fosse um detetive, um investigador, né, nesse caso. Um Sherlock Holmes da mente. E aí ela levou essa situação, entrou em contato com esse rapaz, que ele não sabia que tinha um filho. Enfim, conversou com ele e aí apresentou ao filho dela, né, o verdadeiro pai. Isso é somente para você ilustrar, para você ter uma ideia de uma ilustração que eu estou te dando sobre como funciona o inconsciente, quanto ele é poderoso. Bem, só que agora a gente vai partir para outras regras do inconsciente. O que você precisa saber agora é que o seu inconsciente é atemporal. O que significa isso? Significa que ele não tem tempo. Não existe tempo para ser um inconsciente. Não existe uma linha temporal. Se alguma coisa aconteceu há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. O seu inconsciente registrou. E para ele, isso permanece agora, presente, real, como se tivesse acabado de acontecer e não tivesse acontecido no passado. Porque para o inconsciente não há tempo, não há passado, não há futuro, só há presente. Muitas vezes você começa a se angustiar com alguma coisa do futuro que nem aconteceu, mas para o seu inconsciente aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque ele só tem presente. Então, o seu inconsciente é atemporal. Guarde bem isso. Para que você entenda o que significa o inconsciente ser atemporal, eu vou te relatar uma situação que ocorreu com o pai de uma colega de profissão. Ela me disse o seguinte: quando esse pai dela, né, que hoje tem 85 anos de idade, quando ele tinha 5 anos, ou seja, há 80 anos atrás, a mãe dessa criança, a mãe desse pai dela, pegou ele pela mão, botou um balaio, um cesto de verduras na cabeça e saiu de uma cidade para outra de madrugada no interior do estado, que é uma região muito pobre. Essa mãe, então, resolveu ir por um caminho mais deserto. Entretanto, era um caminho mais rápido. Então, ela saiu de madrugada e passou a noite inteira andando com aquela criança, que na época tinha 5 anos, pegado na mão e com um cesto na cabeça, para vender verduras em outra cidade. Essa senhora não tinha marido, aquela criança não tinha pai, e era somente ela para prover o alimento e a sustentação daquela criança. Ela fez isso, pegou a mão da criança, saiu andando, só que teve uma coisa que ela não contava. De madrugada, no meio do mato, tudo escuro, numa região deserta ou semideserta, essa mãe tem um infarto fulminante. Ela sofre um infarto fulminante e morre ali mesmo. Aquela criança de 5 anos de idade ficou em estado de choque. E durante 3 dias e 3 noites, essa criança ficou ali parada, paralisada, desesperada ao lado do corpo da mãe. Você tem noção do trauma emocional causado na vida dessa criança? Depois de 3 dias, passou uma pessoa naquele caminho em um cavalo. Olhou para aquele corpo em decomposição e falou: que nojo, enterra isso. Isso está podre. Só que isso
era a mãe dele. Pois bem, essa minha colega me diz o seguinte: Jair, faz 80 anos que o meu pai conta essa história todos os dias da vida dele. A gente não aguenta mais. Quando ele vê que ninguém está prestando atenção, mesmo que a gente já não tenha mais paciência, né, para ouvir, já que ele não consegue mais chamar a atenção da gente, ele simplesmente sai, vai para a calçada e fica contando sozinho, como se tivesse alguém ali escutando. Mas ele precisa falar. Ou seja, ele estava congelado. Olha bem, ele estava congelado. O seu inconsciente é atemporal. Ele fica congelado como se fosse naquele momento que tivesse acabado de acontecer. É como se não tivesse passado. Também não tem futuro, só tem um momento presente em que ele está congelado. Entendeu isso? Isso é muito importante e eu preciso que você anote. Uma vez que você entendeu isso, vamos para a segunda regra do inconsciente, que diz o seguinte: o seu inconsciente busca a felicidade. O seu inconsciente busca a felicidade. Significa o seguinte: que toda situação dolorosa que você passou na vida, o seu inconsciente busca fazer com que você supere. Por quê? Se você supera essa situação dolorosa, o seu inconsciente traz a você amadurecimento, superação. Então você supera aquela adversidade. Você está mais forte e mais feliz. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu mesmo tinha cerca de 12, 13 anos de idade, eu tinha 2 amigos. E claro, tem amigo safado, quem pode? Pois bem, esses 2 amigos combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula de um trabalho, que seria apresentado por nós 3, eles 2 iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça, na frente da turma toda. Eles não só combinaram, eles fizeram. Agora imagina, como é que eu me senti diante de 40 colegas rindo da minha cara? Como é que você iria se sentir? Bem, isso podia ter traumatizado qualquer pessoa, porque esse tipo de bullying não é aceitável, não é verdade? E eu sei de muita gente que chegou no consultório, no atendimento online, quando eu atendia, com problemas causados por um constrangimento dessa ordem. Só que no meu caso, uma semana depois, olha que curioso, uma semana depois, eu estava ameaçando eles de morte, estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E nós 3 estávamos rindo juntos da situação. De alguma forma, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquele trauma, aquele momento traumático, eu não fiquei traumatizado. É isso. Vamos resumir. O seu inconsciente é atemporal. Ele registra 400% de tudo. E o seu inconsciente busca a felicidade. Só que, quando você não consegue superar uma situação dolorosa, como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra na 4ª regra, na compulsão à repetição, ou seja, em looping. E sabe o que é que isso significa? Se você está na escola ou na faculdade e você não aprende determinada matéria, o que vai acontecer? Você vai ter que repetir, estudar tudo de novo para poder aprender, não é verdade? Isso é uma lei da vida. É uma lei da vida. Você está aprendendo uma habilidade nova. Você tenta fazer aquilo. Se você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer bem feito. Não é verdade? Essa é também uma regra do seu inconsciente. O inconsciente entra em compulsão à repetição naquilo que ele não consegue resolver, não consegue superar. Isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, o famoso dedo podre, ou seja, as pessoas que só escolhem relacionamentos tóxicos repetidamente. Perceba, tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra na compulsão à repetição. Significa que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas idênticas àquela que você não superou. Exatamente. Imagina o seguinte: uma menina que cresce vendo o pai alcoolizar-se
tornar-se agressiva e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível, não é compreensível por aquele psiquismo daquela criança. O inconsciente não consegue encontrar a felicidade. Então ele entra em um modo de compulsão à repetição. Essa criança, inconscientemente, vai se ver atraída ou se ver envolvida em situações que são a reprodução idêntica daquilo que ela viveu e não conseguiu compreender ao longo da vida dela. Aí essa moça, no nosso exemplo, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica com 100 mil pessoas. O que vai acontecer? Ela vai se sentir conectada, sintonizada, ela vai até mesmo esbarrar, vai se sentir atraída justamente por aquela única pessoa que tem uma propensão a alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater nela. No nosso exemplo, imagina que aconteça o seguinte: ela se casa com essa pessoa, então ela começa um relacionamento idêntico ao que ela vivenciou na infância toda. Então, ela está entrando numa compulsão à repetição. Digamos que ela não faça nada para sair dali. Que ela apanhe, que ela sofra, que ela seja humilhada. E aí passa o tempo e digamos que, de alguma forma, o relacionamento acabe, essa pessoa abandone ela. O que faz parte do quadro, inclusive, desse tipo de situação. Ora, como será o próximo relacionamento? Provavelmente idêntico ou muito parecido a este. Por quê? Porque o inconsciente está buscando, na verdade, é fazer com que ela reviva a mesma situação, mas com um objetivo, para ver se dessa vez ela consegue aprender, entender que aquilo não está certo, superar e encontrar a felicidade. Então, digamos que em uma segunda ou terceira vez, ela consiga se conscientizar de que realmente tem um problema, que ela só encontra pessoas que a machucam, maltratam, igual fizeram com a mãe dela, da infância, igual ao que ela viu a vida inteira. Então, digamos que ela busque um método terapêutico bem estruturado como o nosso. Não aqueles que a gente aprende na universidade, na faculdade, em todo lugar por aí, que é só para aprender a lidar com a dor. Não. Uma terapia voltada para resultados. E essa terapia você vai começando a conhecer a partir de agora. A gente está te passando as bases para em seguida te mostrar como ela funciona. Pois bem, a partir daí, digamos que ela consiga reestruturar ou reprocessar toda a situação traumática do passado. E assim, ela consiga finalmente se libertar. No momento que ela terminar esse ciclo de dor, ela vai estar livre do ciclo de compulsão à repetição, porque ela conseguiu superar. E assim, o inconsciente consegue encontrar a felicidade. No momento em que ela olhar para trás e aquelas cenas dolorosas não incomodarem mais ela, ela já está livre. E nunca mais ela vai se enganchar nesse bloco de dor que não faz o menor sentido, pelo menos racionalmente. Então, o próximo relacionamento que ela tiver depois dessa fase de realmente se curar será completamente diferente. Ou seja, aquele dedo podre que ela tinha de só atrair relacionamentos ruins e tóxicos é explicado por esse mecanismo do inconsciente. O que eu estou te explicando até agora faz sentido para você? Você está começando a perceber como as coisas são muito mais simples e muito mais claras do que qualquer pessoa possa ter te dito até hoje, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Por quê? Eu busquei respostas em professores, em livros, em material didático, em pesquisa científica, em tudo que eu pude. E nunca encontrei. E agora, eu estou te passando, depois de todos esses anos, trabalhando, estudando, entendendo o psiquismo humano, com os melhores profissionais do mundo, que eu tive acesso, em que a gente foi juntando todas as peças de forma lógica. Eu pesquisei muito em bancos de dados científicos, em universidades do mundo inteiro, em livros, enfim. Tudo que eu preciso que você entenda é que o inconsciente, ele é simples e é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente, ele registra absolutamente tudo. 2, que ele é atemporal. 3, que ele consegue mapear toda a sua vida. 4, que ele busca a felicidade. E 5,
que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão à repetição. E o mais interessante é que o seu inconsciente vai registrando todas essas situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente isso. Muitas doenças que existem hoje têm origens psicossomáticas. O que significa isso? Significa que as situações que ocorrem e que são dolorosas demais, que não são superadas pelo inconsciente, o seu corpo vai começar a refletir essa situação, porque vai ficando registrado em áreas específicas do seu corpo aquela dor emocional, que vai se transformar em uma dor, um sintoma ou uma doença física. Deixa eu te contar, para ilustrar bem essa situação, o caso de um cliente que aconteceu aqui comigo. Ele veio até mim com um calhamaço de exames. Chegou e falou: doutor, me ajude, porque todo mundo diz que eu tenho problema psicológico, mas ninguém consegue me ajudar. Eu deixei ele concluir. Ele falou: olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui na garganta. E todos esses exames, e mostrou que esses exames lá, muitos exames, que eu estou lhe trazendo, mostram que não tem nenhuma garganta, não tem nada na minha garganta. Eu fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer e até beber água é desconfortável. Eu já perdi 10 quilos e eu estou desesperado. É uma sensação de angústia, de sufocamento. Eu sei que tem alguma coisa aqui, mas nenhum exame mostra. Eu olhei para ele e falei: tá bom, faz 3 meses que isso aconteceu, certo? Ele falou sim. Eu disse: então, me responde o seguinte, partindo do pressuposto que toda emoção tem lógica, deixa eu lhe perguntar a seguinte coisa. Se faz 3 meses que isso começou, me responda a seguinte pergunta. O que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? E ele ficou muito inquieto e respondeu: bem, aconteceu uma coisa que, para eu poder explicar, eu tenho que contar uma história, porque foi a história da minha vida. Eu tinha 18 anos, quando eu estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira da praia, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro. Um ônibus com a casa montada, completa. Sala, quarto, banheiro, cozinha, tudo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fui lá, no meu momento de folga, e comecei a conversar com o dono daquele veículo. Ele ficou meu amigo instantaneamente, na mesma hora. E eu fiz, claro, todas as perguntas possíveis a ele. Ele foi muito simpático, respondeu tudo, me mostrou todo o veículo, mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou o quarto, mostrou o chuveiro e disse uma frase que impactaria toda a minha vida. Eu sou extremamente livre. Nossa, aquilo mudou a minha vida para sempre. Porque ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome. Inclusive, ele estava indo para Ushuaia, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que é que eu queria fazer da minha vida. E prometi a mim mesmo que eu iria trabalhar a minha vida inteira e, quando terminasse, ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ter meu próprio motorhome e viajar o mundo todo, como aquele homem fazia. Eu seria extremamente livre. Era isso que eu queria fazer na minha vida. Eu lhe confesso que a primeira coisa que me veio à cabeça foi: poxa vida, que coisa arriscada, não é? A pessoa passar a vida inteira esperando para um dia ser feliz. Interessante, né? Mas tudo bem. Eu continuei calado e deixei ele terminar a história. Bem, eu me aposentei, já tinha o meu veículo, eu me tornei amigo de todos os motorhomeiros do Brasil e a minha primeira viagem seria justamente para Ushuaia, na Argentina. E esses amigos que eu fiz ao longo da vida, inclusive essa pessoa, estava lá me esperando. Imagina a minha felicidade, a minha excitação. Nós combinamos tudo, todo mundo estaria lá me aguardando. Então, seria o momento mais fantástico da minha vida. E principalmente porque já ia começar com essa viagem maravilhosa que eu desejei a vida inteira. Só que, justamente na hora que eu entrei no ônibus, eu liguei a chave para ir embora, minhas irmãs começaram a gritar desesperadas,
saindo de dentro de casa em direção a mim, dizendo que o nosso pai estava tendo um ataque cardíaco. E, naturalmente, eu corri, socorri ele, levei para um médico, para o hospital. E quando cheguei no médico e ele fez todos os exames, o médico me disse que meu pai poderia morrer daqui a 20 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e que ele podia morrer a qualquer momento. Ao ouvir isso, a primeira pergunta que eu fiz foi: peraí, então seu pai pode morrer a qualquer momento. Você não pode ir embora, viajar, óbvio. Porque se você for embora, seu pai pode morrer, você não vai estar presente na hora da morte dele, não é verdade? E ele engoliu em seco e falou: é. E os olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, isso explica tudo. Isso é difícil demais de engolir. Está travado aí na sua garganta, não está? Porque você não consegue digerir essa situação. Ele falou: é verdade, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente registra tudo que é doloroso que você não consegue superar, criando registros, inclusive, no seu corpo físico. Por isso, muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos também. Então veja, no caso dessa pessoa, nós temos 2 inconscientes agindo. O primeiro é que o pai dele, quando viu que seu único filho homem iria embora, iria viajar para o mundo inteiro e não ia ficar mais dentro de casa com ele, tomando conta dele, esse pai, inconscientemente, ele teve um problema, mas um problema que podia não ser nada. Um problema que ele podia durar 20 anos. Ou um problema que ele podia morrer daqui a pouco, mas isso criava um medo muito grande e praticamente impedia o seu filho de ir embora. Percebe? Percebe que eu não estou dizendo que o pai fez esse propósito, claro, óbvio que não, mas inconscientemente o medo de perdê-lo foi tão grande que inconscientemente ele criou essa arritmia, esse problema cardíaco em que o médico não conseguiu diagnóstico. Por que não tinha diagnóstico claro? Porque era causado pelo medo da mente, do inconsciente. E o segundo inconsciente agindo foi o inconsciente dele, desse meu cliente, que não conseguia digerir essa situação de jeito nenhum e isso ficou travado, entalado, porque foi a vida dele inteira esperando por esse momento e nesse momento ele não poderia seguir em frente. Percebe? Bem, então eu queria resumir tudo que você entendeu até aqui, porque a nossa aula ela está ficando bem longa e eu não quero que ela se estenda demais. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais. Porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação e solução. E segundo, ninguém conseguiu explicar para ele que as doenças emocionais tinham uma raiz, uma causa e poderiam ser de fato solucionadas. E é justamente o que você vai entender a partir das próximas aulas. Que, por exemplo, depressão é excesso de pressão. Mas eu vou te falar adiante. Depressão é excesso de pressão, então depressão tem solução. Tanto é que hoje eu estou curado da depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, você vai entender que são registros de medos não superados ao longo da vida. Mas eu também te falo adiante sobre isso. Você vai entender como funciona o seu psiquismo, o teu corpo, como é a lógica do teu inconsciente, inclusive porque você mesmo se sabota. Qual a razão disso? Sabe aquela sensação que você tem de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem uma causa, isso tem um registro. Então, agora você já entende que seu inconsciente é atemporal, seu inconsciente registra 400% de tudo. A lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade e quando ele não consegue resolver, ele entra na compulsão à repetição. E, para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes, você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes, você olha para a sua vida e só vê sofrimento, dor e frustração. Quantas vezes você olha para você mesmo e fala: é como se eu fosse um azarado, eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem. É como dizia o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço.
Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor para mim? Por que eu saboto minha dieta? Por que é que eu prejudico meus relacionamentos? Por que é que eu sempre busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Há algum tempo, eu vivenciei uma situação que pode ajudar você a entender tudo o que eu falei até agora e explicar muito mais. Pode explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem, por que você procrastina as coisas, por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não consegue crescer. Ora, por que você sabe que tem as mesmas chances ou condições ou possibilidades, mas não dá certo para você? É uma autossabotagem inconsciente. É uma maneira de agir que você acaba não fazendo o que você quer. Você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que você quer aquele objetivo, aquele resultado, mas a sua autodisciplina vai para o espaço. Todo mundo conhece a famosa história. Na segunda eu começo, não é verdade? Na próxima segunda eu começo a dieta. Na próxima segunda eu mudo meu hábito. Na próxima segunda eu paro de tomar refrigerantes. Na próxima segunda eu começo a fazer exercícios. Na próxima segunda eu vou começar a estudar. No próximo mês, no próximo ano. Agora, me responda. Se você quer aquele resultado que você almeja, por que na hora de você fazer, você não paga o preço que tem que pagar? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não pode fazer aquilo. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança ou ao longo da sua vida, tinham autoridade muito grande sobre você. E você não consegue ter filtro para analisar aquilo, principalmente quando você é criança. Você simplesmente absorve. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com um vírus dentro, que faz com que você acabe sabotando, é quando você recebe um trauma ou uma pancada emocional. O relato que eu quero falar para você foi o que eu vivenciei há alguns anos atrás. Perto de onde eu moro tem um centro turístico e eu fui visitá-lo. Eu fui de ônibus e ao voltar, subi no ônibus e voltei para casa. Quando eu subi no ônibus, eu presenciei uma cena muito dolorosa. Uma senhora bem grande, bem obesa, com uma criança de cerca de 3, 4 anos de idade. Essa criança estava sem camisa. Ela subiu na minha frente, pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca do ônibus. E para a criança, tudo é brincadeira, tudo é lúdico. Para a criança, o mundo é uma grande diversão. Inclusive, uma dica: a melhor maneira de você falar com a criança, ensinar as coisas para ela é contando histórias. É inserindo ela nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo ali parecia uma coisa divertida e resolveu se pendurar na catraca e começou a se balançar, a mãe, extremamente grossa, irritada, com raiva, impaciente, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas daquela criança com toda a violência. A cena foi terrível. A criança, naturalmente, com o impacto, se jogou para frente, se machucou, começou a chorar. Deu um berreiro e a mãe, na mesma hora, como se não tivesse sido suficiente aquela agressão física imposta àquela criança, ainda gritando, deu a seguinte mensagem com toda a raiva: seu imbecil, não serve para nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Exatamente isso. Você consegue perceber a força com que uma mensagem dessas penetra no inconsciente e danifica a programação emocional de uma criança pelo resto da vida? Lembre-se, uma criança não tem filtro de análise, de julgamento, de discernimento para julgar se aquilo é verdade ou se não é. Tudo que você coloca na cabeça de uma criança, principalmente com dor, com sofrimento, com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela. Além disso,
É importante lembrar que a criança aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho, você fala um au-au, a criança aprende. No dia seguinte, ela vê um dog alemão bem grande e ela aponta e fala au-au. Como é que ela sabe que isso é a mesma coisa que isso? Simplesmente ela generaliza. Por quê? Porque essa é a forma de aprendizado. O focinho é diferente, o rabo é diferente, o pelo é diferente, a cor é diferente, o tamanho é diferente do que ela aprendeu, mas ela entende aquilo é um au-au. Entende a generalização? O que é que significa? O problema é que quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, frustração, quando alguém grita para você se calar, quando alguém te humilha, afirma que você não fala nada, que preste, etc. Ou seja, qualquer coisa que te machuca de verdade emocionalmente, que o teu inconsciente não consegue dissolver, o que é que vai acontecer? Você começa a amplificar e a generalizar para a vida. E quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer é que essa criança, provavelmente, que recebeu essa pancada com essa mensagem de que é um imbecil, que não faz nada direito, e ainda por cima, dito por uma pessoa que é uma autoridade na vida dela, que é muito importante para ela, que é a mãe que ela ama, automaticamente o registro que fica é que a mãe está certa. Na verdade, ela não consegue nem julgar isso. Ela só absorve como uma verdade absoluta. Então, quando ela cresce, com 20, 30 anos de idade, começa a ter um relacionamento que está indo bem, começa a progredir na carreira, começa a construir um futuro estruturado. Aí aquela mensagem implantada lá na infância, aquela crença implantada à força, se transformou numa crença, numa verdade inquestionável. Você é um imbecil, você não faz nada direito, nada vai dar certo, nunca vai ser ninguém na vida. O que acontece? Inexplicavelmente ela começa a se sabotar, porque isso se generaliza para todas as áreas da vida. Imagina que essa pessoa está prestes a começar uma dieta. Assim, algo simples como uma dieta. Vai, começa a dieta. E aí, segunda-feira, começo. Quando finalmente começa, quando a segunda-feira chega, uma delas, passa pelo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, faz tudo certo. Quando começa a emagrecer um pouco, já vem a mensagem, a crença regada pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é um imbecil, não faz nada direito, nada vai dar certo, nada funciona com você. Obviamente, todo o ciclo se repete. Ela começa a se sabotar. Ela vê um doce e começa a ter uma vontade incontrolável e inexplicável de comer. Muitas vezes, ela começa a se colocar em situações onde começa a criar histórias e enredos para tentar justificar a sua autossabotagem. Do tipo, foi porque eu estava numa festa. É que eu fui na sorveteria e eu vi aqueles doces, então não pude resistir. Ora, no fundo, isso nada mais é do que uma explicação justificativa para a autossabotagem. Se você começar a olhar para você, você vai começar a entender por que muitas vezes você não estudou, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde. Por que você sabotou relacionamentos? Enfim, qual é na sua vida a chave que encaixa com o que eu estou te dizendo? Como é que isso se aplica na sua vida? Pense um pouco. Eu espero que você esteja entendendo como funciona o seu psiquismo. Eu espero que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é azarada, que a vida não está punindo você. E tudo, na verdade, é muito lógico. Você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia. Eu tenho o maior prazer e alegria em falar isso. Não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, está gostando como eu expliquei, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, nós encerramos agora a nossa primeira aula do nosso mini curso Terapeuta de Resultados. E eu aguardo você ansiosamente na próxima aula para a nossa segunda aula, que vai ser
extremamente enriquecedora.